Harvey Specter não é apenas um advogado, ele é uma máquina de estratégia. Esse cara faz acontecer coisas que ninguém imagina na série Suits. E se você acredita que isso não passa de uma ficção, eu tenho certeza que você está enganado. Porque a gente pode tirar dessa série milhões de lições que fazem a diferença nos negócios de qualquer lugar do mundo. E aqui eu vou te separar as principais que eu acredito que vão fazer a diferença no seu negócio também. Se você chegou até aqui agora, me chamo Luan Tavares, sou sócio e cofundador da empresa CIS Contabilidade Online, uma das empresas de contabilidade que mais crescem no Brasil. E eu escolhi essa série pra gente conversar, porque ela foi uma das que inspiraram muito eu empreender durante o momento que eu já estava empreendendo. Então eu utilizei muitas coisas que tinham lá no meu dia a dia. E cara, hoje eu vim trajado pra gente falar sobre Harvey Specter e destrinchar aqui as grandes estratégias desse cara que eu já uso no meu dia a dia e você também pode usar no seu. Vamos lá? A primeira lição é objetivo muito claro. Então se você está assistindo a série ou já assistiu, você vai lembrar que ele tinha como grande objetivo colocar o nome dele na parede, né? O sobrenome dele na parede do escritório. Mas isso pode parecer primeiro uma lição de ego, né, pô, quero aparecer, e não é sobre isso. Ele sabia que ter o nome dele na parede iria diferenciar na cidade que eles estão, que se passa em Nova York a série, como um dos grandes advogados de um dos maiores escritórios de advocacia da cidade e quiçá lá dos Estados Unidos. Então, ele tinha essa clareza e todas as ações que ele tomava no dia a dia dele estavam totalmente ligadas, direcionadas para esse objetivo. Se o caso, por exemplo, que ele fosse pegar não o levasse para esse caminho, ele não pegava. Se o cliente também não aproximasse ele desse objetivo, ele também não iria para esse caminho. Ou seja, Harvey já tinha uma posição muito forte dentro da empresa, já era um dos grandes destaques, já tinha um nome muito famoso dentro de Nova York nos Estados Unidos. No entanto, o objetivo maior dele era colocar o nome dele na parede como um dos grandes sócios da empresa. E foi por isso que ele batalhou boa parte da série. E você? Você tem um objetivo muito claro? Eu tenho o meu para os próximos 5 anos da minha empresa. E aí fica o convite para você. Tenha um objetivo muito claro para sua vida e para sua empresa. As duas coisas têm que ter conciliação. Não adianta você ter um objetivo muitas vezes arrojado na empresa, mas querer um lifestyle na sua vida mais tranquilo, mais de boa, que você não vai alcançar o seu objetivo. Então, primeiro é clareza. Meus objetivos pessoais com os meus objetivos empresariais, eles têm ligação um ao outro? Eles levam para os mesmos caminhos? Ok, todas as ações que eu vou começar a tomar a partir de agora, eles têm que levar para esse objetivo. A segunda grande lição é ter pessoas boas ou até excelentes, se você puder, do seu lado. Não sei se você lembra, já no primeiro episódio da série aparece o Mike, um jovem promissor com uma memória fotográfica, que o cara não esquecia nada e sabia, conseguiu comprovar isso pro Harvey em poucos minutos. Fato é, óbvio, né? Vamos lá, nem vamos entrar nesse mérito, mas o Mike não era advogado ainda, né? Ele precisava se formar advogado. No entanto, o Harvey conseguiu entender do potencial que aquele garoto tinha e trouxe ele para perto para poder ser um orientador e ter essa pessoa muito próxima dele para ajudar nos casos, para também colocar um jovem brilhante para brilhar ao lado dele. E o outro personagem que você vai lembrar é a Donna. A Donna era sua super assistente. Ela não era só uma assistente, cara, ela sabia tudo. Ela entendia principalmente os detalhes. Ela sabia a hora que o Harvey ia chegar, a hora que ele ia sair, o tipo que como ele se comportava, o jeito dele, se ele estava estressado, se ele estava calmo, se ele estava objetivo. A Donna preparava tudo, deixava o escritório pronto, organizava agendas, sabia como o Harvey se comportava. Ou seja, o Harvey delegava funções que não eram essenciais para o dia a dia dele para a Donna, para poder estar focado no seu maior objetivo. E a Donna assumiu esse papel de uma forma muito excepcional, sendo uma assistente que mesmo sem aparecer, com certeza mudava totalmente os resultados dos casos do Harvey. Harvey, ele sabia disso tudo, então teve um dia que a Donna pediu demissão e era um momento muito difícil do escritório, do momento que o Harvey estava vivendo. As coisas estavam basicamente pegando fogo lá. E aí foi nesse momento que ela também não quis mais ficar lá por motivos, enfim, pessoais. E aí o Harvey foi atrás dela, conseguiu trazer lá de novo, mas deixou muito claro o seguinte: você não é só uma assistente, você não é só uma secretária, você é a melhor em tudo que você faz. Ou seja, ele sabia o quão ela era importante e também fazia questão de demonstrar isso para as pessoas que estavam próximas, mas que mereciam isso também. Se a pessoa não merecesse, ele não ia trazer ela para perto dele. Agora, o que isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia? É ter pessoas boas do nosso lado. Eu sei que é difícil trazer pessoas boas para o nosso lado, mas quando a gente trazer, a gente treiná-las, capacitá-las, orientá-las e também dar o devido reconhecimento para que elas assim permaneçam ao nosso lado. A terceira lição é o competidor interno. Olha, eu não sei se você lembra do Louis, cara, mas na minha opinião, na série, o Louis, ele é um dos personagens mais importantes. O cara, ele é engraçado e ele tem uns quês ali
de até tentar passar a perna nas pessoas, mas ele não é uma má pessoa. Ele só é uma pessoa chateada porque ele gostaria de ser o Harvey Specter. Ele gostaria de ser mais bonito, ele gostaria de se vestir melhor, ele gostaria de ser mais querido pelas pessoas. E, cara, teve um momento em que o Louis, ele teve a oportunidade de se passar pelo Harvey. Eu acho que foi o melhor capítulo, porque ele se vestiu, botou a peruca loira, cara, e entrou as pessoas ovacionando como se ele fosse o Harvey. Então, de tão engraçado que isso foi. Champagne, sir? Are you out of your fucking mind, Jeeves? More everything! Fato é, o Louis ele começou com um papel mais fechado, carrancudo, sendo realmente uma pessoa, entre aspas, né, o grande competidor do Harvey, mas eu acredito que até o próprio autor foi entendendo que ele poderia fazer um papel muito mais importante e de aproximar os dois. A questão é, mesmo eles próximos, eles competiam. E durante muito tempo, o Harvey com certeza acordava mais cedo, porque sabia que o Louis acordava cedo. Ele trabalhou mais, porque sabia que o Louis trabalhava pra caramba. E ele se dedicou muito nos processos dele, nas causas dele, porque sabia que o Louis também não arredava o pé quando as coisas ficavam ruins. Ou seja, a grande sacada desse escritório de advocacia era ter dois excelentes profissionais, colocando eles não contra, mas tendo um quê de competição para que eles pudessem evoluir juntos. E aos poucos o Harvey, tanto o Harvey quanto o Louis, quando a série foi se evoluindo, e eu espero que você tenha assistido, porque senão eu vou estar te dando spoiler, um monte aqui, mas conforme a série foi evoluindo, eles foram percebendo que essa competição ela era saudável para eles. E eles começaram a extrair ainda mais dessa competição a favor de ambos. Então, tanto é que ambos vieram sócios, né, colocaram os nomes nas paredes. Em alguns momentos o Harvey precisou da ajuda do Louis, algumas vezes o Louis precisou da ajuda do Harvey e eles aos poucos foram se tornando grandes e excelentes amigos e parceiros de negócio. O que a gente pode trazer isso para cá? Primeiro, o competidor, ele faz parte da nossa evolução, então isso me remete também à Fórmula 1, a gente também tem a possibilidade, se você não assistiu, a ter um documentário, não documentário, uma minissérie do Ayrton Senna, desculpa, que saiu no ano de 2025, onde você pode ver a rivalidade que ele tinha com o Alan Prost. Só que o Senna, ele falou que várias vezes ele teve a possibilidade, ele ganhou, ele teve uma ânsia a mais, ele teve um quê a mais para vencer, justamente porque ele competia com o Alan Prost. E vice-versa também era verdade. O Alan Prost já era um campeão, já tinha seu posicionamento na Fórmula 1, já era um cara que tinha os fãs, mas quando chegou o Ayrton Senna fez ele sair da zona de conforto. Então essa competição entre eles se tornou saudável. E se você puder ver também essa minissérie, você vai ver que eles sabiam que eles competiam, em alguns dos momentos eles tiveram rivalidade, até de trocar porrada, vamos dizer assim, soco, mas em alguns momentos eles também percebiam que era importante um estar competindo o outro para evoluir o outro. Agora a pergunta que fica para você é: quem é seu competidor? Cara, quando eu abri minha empresa de contabilidade na minha cidade, por mais que é uma empresa de contabilidade online, é normal a gente buscar alguém para competir. E porventura, no mesmo ano, abriu mais uma empresa de contabilidade online na minha cidade. E, cara, pode ter certeza que eu levantava mais cedo porque eu achava que aquele cara tava acordando cedo para ir trabalhar. Trabalhava mais, me dedicava mais, fazia mais vídeo para colocar na internet, fazia novos conteúdos, porque eu via os conteúdos que o cara tava colocando lá e falava, pô, eu não posso perder para esse cara. Posso perder para qualquer um, mas não posso perder para esse cara. E esse cara, ele nem faz ideia disso. Infelizmente, a empresa dele não existe mais hoje, né? Eu ganhei, mas seria bom se ele tivesse continuado, com certeza. Mas, aos poucos, a gente consegue novos competidores, novas referências, nossa mente expande mais. Mas, naquele momento, ter uma pessoa que abriu uma empresa no mesmo segmento que o meu, de uma pessoa com uma idade parecida com a minha, buscando os mesmos perfis de clientes, concorrendo a esses clientes, sempre que eu conseguia tirar um cliente dele lá, eu sentia uma satisfação um pouquinho maior. Sempre que o meu conteúdo dava mais gente visualizando, né, mais gente comentando, me dava um quezinho a mais ali, porque eu tava tendo alguém para competir. Isso foi muito saudável ali nos primeiros 2 anos de empresa, pode ter certeza que a gente correu muito atrás por causa deles. Agora, quem é seu competidor? Tenha isso, cara. Tenha isso. Olha pro mercado, veja quem são suas referências. Não tem problema você ter uma referência e falar, pô, vou pegar esse cara, pô, vou chegar perto dele. Acho que uma das grandes lições é essa, a gente poder se instigar, não da forma negativa, mas usar isso como combustível pra gente crescer também. Fechou? Vamos para a quarta lição. Próxima lição é postura e autoridade. Pô, Luan, onde é que tu tava até agora que tu não tava falando que o cara se vestia bem, tava lá, legal e tal. Inclusive, ele ensinou o Mike sobre isso. Então, o Mike, quando foi contratado, não ganhava bem ainda, não tinha nem ganho seu primeiro salário, foi lá e comprou os primeiros ternos. O Harvey chegou pra ele e falou, cara, esse negócio você não vai vestir aqui comigo, não. Não pode nem entrar nessa porta vestindo esse troço aqui. E olha que era terno e gravata, cara. Não importa. Vou te levar no lugar certo. Pô, Harvey, não tem dinheiro. Se vira, cara. Se vira, mas tu vai ter que usar roupa decente. Didn't I tell you to get some better suits? I spent $500. For how many suits? 5.
E a gente não tá falando de coisa cara, tá? Especificamente. Claro, o Harvey, ele era famoso por usar roupas muito caras. Isso fazia parte do posicionamento de marca dele no momento que ele tava. Agora, calma. A gente não tá lá, a gente não é um dos grandes advogados de Nova York. Cara, eu não lembro de números, assim, mas assim, vou dar o chutão, depois a gente pode até conferir lá na série, mas é cerca de um terno de $80 mil. O cara usava coisas absurdas, assim. Mas não era só sobre isso. Vamos pensar o seguinte. Pô, primeiro é posicionamento. Quem ele se posicionava? Como um cara, né, que tava sempre muito bem vestido. Mas, cara, não adianta estar bem vestido se você não cuida da sua saúde. Cara, a primeira coisa que o Harvey fazia quando ele acordava era sair e correr na rua. Então ele acordava, tomava o café dele e ia correr na rua. Não importa se ele tinha um caso absurdo que ele exigia muito daquele dia, ou se ele ia ficar o dia inteiro dentro do escritório dele. Ele saía para correr na rua e praticar sua atividade física. Ele pode ter certeza que o Harvey ele tinha total noção de quanto isso impactava no posicionamento dele. Então ele tinha uma marca muito forte que era fazer a atividade física dele de manhã cedo. Depois chegava no escritório muito bem arrumado, posicionado, ele falava bem, ele tinha tom de voz organizado, ele sabia como ele falava. Inclusive tem uma frase muito famosa que a gente vê por aí que é: cara, não aumente seu volume de voz, melhore seus argumentos. Ele falou isso e é uma das frases que as pessoas usam pro dia a dia. Então não adianta berrar, esbravejar, melhore seu argumento, seja melhor posicionado, tenha uma posição muito legal. E cara, assim, além de tudo isso, ele era boa pinta, né? Então ele sabia lidar com as pessoas. Outra coisa que eu achei muito legal no episódio, que foi quando tinha um cliente mais puto da cara, que sei lá o que tinha acontecido, não lembro, faz tempo que eu assisti. Mas a secretária chegou toda assustada: pô, Harvey, o cara tá aí, não sei o que, porque ele tá te esperando há não sei quanto tempo e tá lá na sala, não sei o que. Deixa que eu vou lá falar com o cara. Chegou pra falar com o cara, entrou na sala e falou: tá, qual que é o problema? Não, porque eu tô te esperando, porque tu não sei o que, porque não é tu que é o cara, não sei o que. Ele falou assim: cara, primeiro, eu escolho quem eu quero atender. Primeira coisa. Se você tá desesperado, tem milhões de advogados que você pode contratar. Primeiro, eu preciso saber quem é você, qual que é o seu caso, pra saber se eu quero atender você. Ou seja, o posicionamento dele era muito importante. Lembra do primeiro item? A clareza do objetivo. Se o caso não levasse ele para o objetivo final dele, ele não pegava. Então, isso entra na questão de postura, isso entra na questão de autoridade, sim, também. Como você está se comportando, isso é uma extensão da sua empresa. Como você se comporta, como você se veste, qual é a imagem que você quer passar. Nada passa despercebido aos olhos. Muito pouco da nossa comunicação, ela é verbal. Ou maior parte da nossa comunicação, ela é nossos gestos, nosso posicionamento, como a gente se comporta. É assim que as pessoas fazem a leitura sobre nós. Então, tenha essa percepção para o seu dia a dia também. Próxima lição é: tudo importa, todo detalhe importa. A primeira delas foi com relação, que eu falei, da vestimenta do Mike. A segunda foi com relação à janta. Tinha uma janta que os novos, não vou dizer, eu chamar tipo calouros de advogados que entravam no escritório tinham que pagar para os outros. E aí o Mike não tava nem aí para esse negócio. Ah, pô, isso aí é exagero, isso é bobice, eu não tô nem aí. E aí o Harvey pegou ele quase que pela orelha do Mike, falou: vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Tá vendo aquele associado que eles chamavam lá? O associado tava imprimindo algumas folhas na impressora. Sim, tô vendo. Aquele cara nunca vai ser sócio, ou seja, aquele cara nunca vai ter o nome dele na parede do escritório. O Mike olhou assim: tá, mas como assim? Ele até é um cara bom, né? Ele tem, como você tá dizendo que ele nunca vai ser sócio? Ele nunca vai ser sócio porque ele não sabe o que ele tá fazendo, ou seja, ele não tá percebendo os detalhes das coisas que ele tá fazendo. A forma com que ele tirava cópia era analisado ali. Take a good look. He's never gonna make partner. He doesn't get that doing good work isn't the whole job. Isso quis dizer o seguinte: Mike, você vai pagar essa janta e você vai pegar a melhor janta que você puder dentro das suas condições. Isso é tão importante quanto qualquer coisa. Então, ele deixou claro pro Mike que isso fazia diferença. Se você percebeu também, ele pagava alguns almoços de forma estratégica para alguns clientes, para algumas pessoas que estavam com ele. Ou seja, ele queria sempre que pudesse, e para pessoas que fazia sentido, demonstrar que ele estava numa posição de liderança. Ele era o líder ali, ele estava comandando o jogo, ele era quem tinha os caminhos. Então, ele se importava assim como ele se vestia, ele se importava como ele se comportava, ele se importava como ele se posicionava, qual carro ele usava, como ele chegava nos lugares e como ele saía. E qual era a impressão que as pessoas iam ter a partir da visão que eles tinham olhando para ele em algum momento. Agora, aquela lição que fica é o seguinte: como você quer se posicionar, todos os detalhes importam e, como eu já falei, as pessoas, elas não prestam atenção só no que você fala, mas como você se comporta e qual é o jeito que você transmite a mensagem que você quer passar. No final, o que
que fez Harvey Specter ser uma lenda não foi apenas a capacidade de resolver casos, de ganhar muito dinheiro e ser um grande advogado, mas sim a capacidade que ele tinha de prestar atenção nos detalhes, entender como unificar as coisas, encaixar as peças para que o levasse para o próximo passo perto do seu objetivo. Agora me conta aqui nos comentários quais foram dessas lições que a gente passou aqui que mais fez sentido para você e para sua vida e qual foi, porventura, alguma coisa que você viu na série que ficou faltando nesse vídeo que você pode passar para as outras pessoas. Com certeza, eu e outras pessoas vamos gostar de saber também. Fechou? Então fica meu convite para você se inscrever aqui no canal, que toda segunda-feira às 19 horas tem vídeo novo por aqui. A gente fala primeiro sobre estratégia, que foi um vídeo falando sobre estratégia, liderança e vendas. Se você tem empresa, se você tem um cargo de liderança ou ainda você almeja dar o próximo passo na sua carreira, aqui é o seu lugar. Eu te espero aqui toda segunda-feira às 19 horas. Até semana que vem. Um abraço.